Olá, bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos começando mais um programa Café com Sabedoria e o nosso programa acontece segunda, quarta e sexta-feira às 7 horas da manhã. Uma palavra para abençoar o seu dia, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar também os seus negócios. E hoje nós vamos falar sobre o tema: qual é a pergunta mais importante da vida? Quando nós falamos sobre qual é a pergunta mais importante da vida, é porque essa pergunta ela tem uma resposta que pode mudar o meu destino e o seu destino. Então eu quero que você fique aqui comigo. Nosso café é um café muito especial e se você ainda não preparou o seu café, separa aí, prepara o seu café para nós tomarmos esse café junto. Eu não sei se você está indo trabalhar, não sei se você está em casa, às vezes você está de férias. Fala para mim como é que você está hoje, para que nós possamos iniciar o nosso café. Coloque o seu nome, a cidade de onde você está falando. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua família e também todas as áreas da sua vida. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que permeia a nossa vida. Senhor grande Deus, eu oro, Senhor, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã e peço, Senhor, que as bênçãos dos céus estejam, Senhor, chegando na vida deles neste momento. Onde é que eles estejam, ó Deus, que sejam alcançados pelo Senhor, pela sua palavra. Que o teu Espírito Santo possa mover a vida deles e mover, ó Deus, o sobrenatural para que aconteça milagres, para que aconteça cura, para que aconteça restauração. Assim, Senhor, eu agradeço ao Senhor pela paz, pela vida e por poder acordar mais um dia e compartilhar da sua palavra em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui comigo, dá um like no vídeo, compartilha com mais pessoas. Assim você me ajuda a levar essa palavra para centenas e milhares de pessoas que vão viver uma eternidade no céu com você. E se você acredita, escreve um amém aí no chat, nos comentários, em nome de Jesus. Bora lá? Começando mais um dia, começando mais um programa. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui, ó. Maravilha. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 9, verso de número 35. Evangelho de João, capítulo 9, verso de número 35. Se você está com a sua Bíblia aí, já pega aí, abre para você acompanhar a leitura. Diz assim a palavra: E Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Eu quero começar essa palavra te dizendo já, sem enrolação, que aqui a gente não enrola, aqui a gente direciona pela palavra e a palavra é quem transforma. A pergunta mais importante da vida é: crês tu no Filho de Deus? Eu não estou aqui querendo saber se você crê que vai se tornar uma pessoa milionária. Eu não estou aqui perguntando se você crê que o seu time do coração vai ganhar o campeonato. Eu não estou aqui crendo, não estou aqui perguntando se você crê que você vai casar, se você ainda não é casado, se o seu casamento vai ser o melhor casamento, porque isso não é uma questão de crer, mas é uma questão de fazer. Eu não estou aqui perguntando se você vai conquistar todos os objetivos da sua vida, porque quem conquista os objetivos da vida é aqueles que arregaçam as mangas e faz as coisas acontecerem. Mas tem uma coisa que nós não podemos, por nossos próprios méritos, responder se nós vamos ou não herdar o céu, porque não depende daquilo que eu faço pelos meus próprios méritos para alcançar o céu, mas em quem eu creio. E é por isso que eu quero trazer essa palavra aqui nesse dia para você. A pergunta mais importante da vida é: você crê no Filho de Deus? Jesus, ele chega para um homem, e você vai entender pela palavra que esse homem, ele recebe um milagre, ele recebe uma cura de Jesus.
Esse homem, ele é escorraçado, esse homem, ele é rejeitado, esse homem, ele é colocado à prova, esse homem é oprimido depois de ter recebido o milagre. Mas Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus ouve dizer que ele havia sido expulso do templo, haviam expulsado este homem do lugar de adoração. Jesus o encontra. Jesus ouve que haviam expulsado ele. E Jesus lhe pergunta: crês tu no Filho de Deus? E a minha pergunta para você nessa manhã, ou independente do horário que você esteja assistindo, nesse momento é: você crê no Filho de Deus? E eu quero mostrar para você o que aconteceu aqui nesse texto. Jesus passa e vê um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntam para Jesus: Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascesse cego? Porque era uma posição, um entendimento muito firme que a maldição de alguém nascer cego era de um pecado, ou se tornar cego por causa do pecado. De fato, o pecado, ele faz com que as pessoas vivam uma vida de escravidão. E o remédio, a solução para o pecado está em Jesus. Está em você confessar o seu pecado, porque diz a palavra em 1 João, capítulo 1, verso de número 9, se você confessar, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas os discípulos perguntam, e Jesus diz assim no verso 3 desse mesmo capítulo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Há momentos na nossa vida que nós não vamos entender, mas são momentos necessários para que a manifestação do poder de Deus alcance e seja transmitida na vida de outras pessoas. Jesus, ele diz assim: olha, não foi ele que pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus começa a dizer: convém que eu vá e faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus chega perto desse rapaz, ele cospe na terra, e com a saliva ele faz um lodo, e ele unta os olhos daquele cego. E Jesus dá uma ordem para ele: vai ao tanque de Siloé, lava-te. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. E quando isso aconteceu, imagina, uma pessoa que estava ali à beira do caminho, assentado, mendigando, ele vai e recebe um milagre. Quantos aqui precisam de um milagre nesse dia? Escreve aí: eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Você pode precisar de um milagre. E quando Jesus passa, faz um milagre na vida daquele homem. Mas Jesus dá uma ordem: ó, vai ao tanque de Siloé. Aquele homem precisou colocar a fé dele em ação. Amados, nós precisamos colocar nossa fé em ação. Se Jesus dá uma palavra, vai, vai. Por que muitas vezes nós ouvimos a palavra e não tomamos posse da palavra, não vivemos a palavra, não agimos conforme a palavra de Deus nos orienta? Jesus fala: vai, faz isso, faz aquilo, não faz isso, e a gente faz o contrário. Como é que você quer viver um milagre se você não vive a palavra? Você só vai viver um milagre. Escreve aí: eu só vou viver um milagre se eu viver, se eu tomar posse, se eu agir pela palavra. Esse homem, ele se levanta, ele vai até o tanque de Siloé e volta. As pessoas começam a dizer: não é este aquele que ficava sentado à beira do caminho? Amados, as pessoas vão ver o milagre de Jesus na sua vida. Outras vão dizer: não sei, parece com ele, mas não sei. E você vai dizer como esse homem falou: sou eu mesmo que vivi o milagre. Mas quem é que fez o milagre na sua vida? E ele disse assim: um homem chamado Jesus
Ele chegou perto de mim, senti o toque dele. Ele pegou, eu senti algo diferente nos meus olhos. Ele untou os meus olhos com alguma coisa. E ele me disse, vai ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé significa o enviado. E lava-te. Aí é o que ele diz no verso 11. Então fui e lavei-me e vi. Sabe o que esse homem está querendo nos dizer? Que é fácil você viver um milagre. Você tem uma palavra, você tem um problema, você tem uma instrução, vai e faz. A obediência gera a bênção. Ele falou assim, olha, chegou Jesus, ele untou os meus olhos e me deu uma direção, ele me deu uma instrução, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ele só falou isso. A palavra de Deus é bem clara, bem objetiva. Pastor, por que eu não vivo o milagre? Porque pode ser que você não esteja ouvindo a palavra. Ou quando ouve a palavra, não vive a palavra. Porque não é só ouvir. Todos os dias nós ouvimos a palavra. Todos os dias a palavra está sendo pregada. Estamos aqui no programa Café com Sabedoria, segunda, quarta e sexta-feira. E a palavra está sendo pregada. Você toma posse da palavra, coloca a palavra em ação e vive o milagre. Ele falou assim, ele me falou, vai e eu fui. Se lava e eu me lavei. E quando eu me lavei, eu vi. Olha que bênção. Quer viver um milagre? Vive a palavra. Toma posse da palavra. Não negligencia a palavra. Não endureça o teu coração quando ouvires a palavra. Amados, levaram, pois, aos fariseus o homem que dantes era cego. Pegaram ele e falou assim, olha, ele está cego de nascença. Ele está vendo. Os fariseus começam a indagar ele. Peraí, é você? Sou eu. Mas como é que isso aconteceu? Ele vai e conta a história. Não, é você mesmo? É. Mas como é que isso aconteceu? Vai e conta a história. Chegou uma hora que ele falou assim, ei, não aguento mais. Vocês estão me importunando. Vocês não acreditam no milagre. Sou eu mesmo. Eu nasci cego. Eu não vi as coisas. E aí ele fica tão enfurecido que ele fala assim, se vocês não creem, vai até ele. Jesus é quem fez isso na minha vida. Chega um momento aqui que aqueles fariseus, eles falam assim, nós somos servos de Moisés. E aí esse cego que havia recebido o milagre falou assim, nossa, engraçado, né? Se Deus só ouve a quem ele escolheu, esse homem que fez um milagre na minha vida, se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. E desde o princípio do mundo, olha que a palavra de Deus diz, que esse homem testemunhou, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderiam fazer. Nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Olha, tu és nascido todo em pecado. Os fariseus, os mestres da lei falaram assim, nossa, já vem com aquela estigma, já com aquele preconceito. Você, nascido em pecado, você tinha que morrer no pecado. Aí vem Jesus e te livra do pecado, te livra da escravidão. Aqueles homens que eram os primeiros que deveriam se alegrar, falou assim, não, você? Quem é você para nos ensinar? E Jesus então ouve que haviam expulsado. Verso 35, a qual nós iniciamos essa palavra. E diz assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? É a pergunta mais importante. E a resposta, ela precisa ser de uma maneira sábia, direcionada. Por quê? Porque ela vai mover, ela vai direcionar, ela vai destinar o nosso futuro. E aquele homem respondeu, verso 36, e disse-lhe, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto,
e é aquele que fala contigo. E ele diz: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: temos também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amados, nós precisamos entender que essa pergunta, que é a pergunta mais importante na vida, ela precisa ser respondida por nós hoje. Você crê no Filho de Deus? Pastor, eu creio. Quais os resultados demonstram que você crê no Filho de Deus? Crer no Filho de Deus é aceitar a sua palavra como verdade absoluta. Você crê verdadeiramente na palavra como algo absoluto? Crer no Filho de Deus é confiar plenamente nele. É entregar a sua vida, é entregar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Você crê no Filho de Deus? Ou você está vivendo como uma pessoa manipulada? Tem pessoas que falam que o povo de Deus é manipulado. Na verdade, o povo de Deus é conduzido pela palavra, a palavra santa, a palavra que liberta, a palavra que opera milagre. Não há nada mais importante na humanidade a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma a nossa vida. A palavra de Deus me transformou e me transforma a cada dia. A palavra de Deus te transforma. A palavra de Deus chega na sua vida e causa uma transformação. Quando você crê na palavra, quando você recebe o Senhor Jesus como o Filho de Deus, o teu único e suficiente Salvador, você prova a sua presença, a presença dele na sua vida diária. Aquele cego que agora não é mais cego, que havia recebido uma cura, um milagre, ele provou, olha, o homem que chegou Jesus na minha vida, untou os meus olhos, falou assim, vai até o tanque de Siloé. Eu fui até o tanque de Siloé, ele me falou, lava-te, e eu me lavei, eu vi, e eu estou curado, eu estou liberto. Amados, a palavra de Deus, ela é clara. O milagre de Deus, ele precisa da intervenção de Deus para transformar, quebrar toda a maldição, que pode ser que venha do passado, ou pode ser que sejam colocadas por homens. Preconceitos, eles são quebrados ali no momento em que Jesus faz um milagre na nossa vida, e aquele homem começa a testemunhar, e aquele homem diz, eu creio, Senhor, eu tenho visto, Senhor, eu tenho vivido o teu milagre, eu creio que o Senhor é aquele que transforma a minha vida. A fé do cego, ela foi cada dia mais sendo aprimorada, foi uma fé gradativa. Ele foi lá, ele se lavou no tanque de Siloé, ele chegou diante de Jesus porque havia um expulsado, aquele homem havia sido escarnecido, aquele homem havia sido injuriado. Peraí, não é como, por quê? Porque não tem como abrir os olhos aos cegos. E aí aquele cego, ele dá uma profissão de fé, ele é de Deus, Jesus é de Deus, mesmo não sabendo quem era ele, que ele era o Filho de Deus. Ele falou assim, esse tem algo diferente, ele me curou. E a fé dele foi fortalecida quando Jesus o encontra. E Jesus lhe faz uma pergunta: crês tu no Filho de Deus? E ele diz, Senhor, quem é ele para que eu nele creia? E Jesus diz para ele, tu já o tens visto, e é o que fala contigo. E ele diz, creio, Senhor, e o adorou.
creio, Senhor, e o adorou. O Senhor ainda continua fazendo milagre na nossa vida. O Senhor continua operando na nossa vida. E ele diz: eu creio, Senhor, eu creio. Amados, você precisa permanecer firme, mesmo em meio à oposição. Você não é manipulado como uma marionete. Aquele homem, aqueles fariseus queriam manipular. Não, você não tá vendo, não. Isso é coisa da sua cabeça. Não, claro que eu tô vendo. Eu nunca vi como eu tenho visto agora. E tudo isso foi porque Jesus untou os meus olhos e me disse: vai ao tanque, lava-te. Eu fui, eu me lavei e eu voltei vendo. A diferença é que eu voltei vendo, e eu quero profetizar sobre a tua vida nesse momento. Você vai viver o milagre, você vai ouvir a palavra, você vai agir pela palavra e você vai ver coisas maravilhosas que o Senhor já está fazendo na sua vida. E se você acredita, escreve um glória a Deus, dá um glória a Deus aí onde você está, recebe essa palavra, acessa essa palavra no mundo espiritual e vive o teu milagre em nome de Jesus. Vive o teu milagre em nome de Jesus. Lembra quando eu disse que a pergunta mais importante, ela precisa de uma resposta também convincente? E a pergunta que eu te faço é: você crê no Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amado, lavado, que nos lava na verdade, amado por Deus, que nos lava do pecado, escolhido, morreu morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e nos abençoa todos os dias com as suas infindáveis maravilhas e graças. Eu quero orar por você que crê no Filho de Deus, por você que já entregou a sua vida para Jesus. E eu quero orar por você também que começou a crer. Pastor, a palavra nunca havia chegado na minha vida dessa maneira tão clara. Eu entendo que eu preciso tomar uma posição. Você não é mais escravo, você é livre. Quando Jesus chega na sua vida, ele paga o preço que você não tem e não teria condição de pagar de maneira nenhuma. Ele chega com o seu sangue sobre nossa vida, ele nos cura, ele nos transforma, ele muda, ele nos direciona, ele faz milagres, opera cura, opera maravilhas. Mas tem momentos que eu acredito que outras percepções precisam vir à tona. Uma percepção que é de liberdade. Parece que você, que já entregou sua vida para Jesus, vive como uma vida de escravidão, não como uma vida de liberdade. A segunda percepção, às vezes, é que a palavra ela não causa transformação, mas na verdade a palavra causa transformação em um terreno fértil, em uma terra boa, que acredita, que coloca em prática. Uma outra percepção é que, às vezes, somos confrontados na nossa fé e nós recuamos. Esse homem, quando foi confrontado, falou assim: ei, peraí, que história é essa que você era o cego? Sou o cego. Mas como é que isso aconteceu? Olha, chegou um homem chamado Jesus, ele ficou firme, mesmo em meio à oposição. Imagina, para um homem judeu ser expulso de participar dos cultos, de ouvir a palavra, ele falou assim: eu acho que alguma coisa está errada aqui. Eles precisariam ser os primeiros a me abraçar. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus, chegou, tocou em mim e eu recebi um milagre. Em meio à oposição, ele se manteve firme. Quem é você diante de Deus? É alguém que recebeu um milagre, mas esconde o milagre? É alguém que recebeu o milagre, mas vive como se não tivesse recebido o milagre? É aquele que recebeu o milagre e pernas para quem te quer e vai embora. Esse homem, ele ficou ali junto com Jesus.
Ele ficou ali desfrutando da presença de Jesus. Jesus abriu os olhos dele. Você é alguém que Deus tem aberto os olhos, mas tem vivido como se tivesse com os olhos encobertos. Você não tem, às vezes nós não nos posicionamos, pode ser que você não esteja se posicionando como alguém que viveu um milagre. Porque alguém que viveu um milagre não se importa com as objeções, com as oposições daqueles que não acreditam no teu milagre. E ele falou assim, eu não tô nem aí. Ah, eu não posso ficar aqui? Tudo bem, mas eu fui curado, eu fui liberto, transformado. E eu agora conheço quem é o meu Senhor e Salvador, é Jesus. E eu vou adorar a Jesus. Tem muita gente que pega o milagre e vai embora. Esse homem, ele viveu o milagre, se encontrou com Jesus. E quando ele reconheceu, quando ele soube, ele teve ciência, consciência, uma tomada de consciência. Esse foi quem me curou. Agora eu tô vendo com os meus olhos. Jesus que me curou. Eu vou adorar ele. Tem muita gente que recebe milagre e vai embora. Nunca mais aparece para adorar Jesus. Quem é você? É por isso que eu te faço essa pergunta de novo. Você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus que te salva, que te ama, que te restaura, que te curou, que te cura cada dia? Que diz para você andar após ele? Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Você tem parado. Você tem parado diante das oposições? Pega a tua cruz e segue Jesus. Para de mimizinho. O céu, ele é conquistado à força. E se você crê, você vai conquistar o céu. E esse céu conquistado é por uma renúncia diária e uma fé, uma confiança que Jesus pagou o preço. Você crê no Filho de Deus? Mas está vivendo como se não cresce? Tem que abandonar algumas coisas. A oposição tem te feito parar, te feito voltar a viver uma vida de escuridão, de cegueira espiritual. Para e pensa nisso. Eu quero abençoar você que toma uma posição hoje e abandonar as coisas que te deixaram cegos. Não permita que ninguém te manipule. Não permita que más amizades te levem a corromper os bons costumes que você aprendeu. Ah, pastor, mas eu não tive bons costumes. Então, começa a ler a palavra que você vai ver o que são bons costumes, o que é vida, o que é a direção, os princípios da palavra de Deus. Faz ou não sentido para você? Faz sentido, não faz? Escreve aí se faz sentido ou não. Feche seus olhos, quero orar por você depois que você escrever. Escreve aí. Faz sentido ou não faz? Ele ouviu a palavra e ele agiu. Não adianta, eu vou falar para você. Você que está precisando de um milagre, você ouve a palavra, não toma posse da palavra, é como se você não estivesse ouvindo a palavra. Mas quando você toma posse da palavra, recebe a palavra no teu coração, quando você estiver ouvindo uma palavra, fala assim, essa palavra é para mim, é a palavra de Deus. E por que é para você? Porque você está ouvindo. Deus não faz as coisas por acaso. Deus não fica pescando por acaso. Ah, vou lançar um anzol aqui, vou ver quem pega. Não, essa palavra é para você. Mas você só vai ter o resultado da palavra se você se alimentar dela e entender que essa palavra é para você. Vive pela palavra, toma posse da palavra, age pela palavra e faz a palavra se cumprir na sua vida. Se coloca na brecha. Esse homem, ele foi, recebeu uma palavra, vai, eu vou, se lava, tô lavado, Senhor. Voltou vendo. Então, se você quer ver, viva a palavra. Senhor, grande Deus, eu abençoo, Pai, a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, pela tua palavra, aonde o som da minha voz estiver sendo ouvido, que haja cura, milagre e transformação. E aqui, Senhor, estamos mais um dia levando a tua palavra de cura, de libertação, de salvação, de transformação. Ó, beijo no coração de vocês.
Até o nosso próximo programa Café com Sabedoria, segunda, quarta, sexta-feira, 7 horas da manhã. Compartilhe essa mensagem, esse devocional com mais pessoas e deixe o seu comentário, que eu vou fazer questão de ler e de responder e de mencionar você. Que Deus abençoe, faça um excelente dia em nome de Jesus. Tchau, tchau.